Fala galera, vamos falar agora um pouquinho sobre a Eneva SA, que é negociada aí sobre o código ENEV3, ENEV3, e apresentou o último balanço referente ao terceiro trimestre de 2020 em 3 de novembro. Mas antes, aqueles avisos importantes aí de sempre, se você chegou agora e caiu de paraquedas nesse vídeo, eu tenho uma playlist aqui no meu canal no YouTube, e eu também tenho um perfil no Instagram, em que o link vai estar na descrição desse vídeo, né? Que eu explico, né, e dou dicas tanto nessa playlist quanto no Instagram. Eu dou dicas aí desde que para quem está saindo do zero, até para quem já possui um planejamento financeiro, né, em qualquer fase que seja, que possa usufruir mais dos demais vídeos de análise das empresas que eu utilizo. O foco aqui meu é sempre análise de ações. Agora eu vou começar a falar um pouquinho de FIIs. Então aí nessa playlist aqui do YouTube, que é Como se tornar Investlovers, e no meu perfil do Instagram, o Investlovers, os dois vão estar na descrição desse vídeo. Você tenha acesso a esse tipo de conteúdo aí mais iniciante para quem não consegue aproveitar muito bem esse tipo de vídeo. Outra coisa importante, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, só estou trazendo informações públicas divulgadas pelas empresas em seus balanços aí, né, em um formato mais apresentável para você, nada mais. Por último, e não menos importante, esse vídeo não reflete uma torcida para o sucesso ou insucesso da empresa ou suas cotações, beleza? Então vamos falar um pouquinho agora sobre a Eneva. A Eneva, alguém pode estranhar esse nome, mas ela já foi bastante conhecida há algum tempo atrás. Quem ouviu falar do Eike Batista aí, o seu famoso Grupo X, né? Eram várias empresas muito voltadas para essas minério, fontes de energia. A elétrica do grupo, né? A MPX, era a antiga MPX se tornou a Eneva, né? Na verdade, houve algumas mutações, aí todo mundo sabe a derrocada do Império X, ela se incorporou um pouco com a OGX Maranhão para a parte de gás natural, e hoje em dia é uma nova empresa aí voltada nessa parte de energia, inclusive a parte de gás natural, né? Ela é grande, uma dos maiores setores, acho que na área de gás natural, precisava dar uma conferida. Ela está listada no novo mercado, né? Depois da derrocada do Império X, houve todo um reajuste, ela entrou em recuperação judicial, houve todo um rearranjo ali, trocou os conselhos de administração, trocou todos os conselhos, ela foi para o novo mercado, ela é privada, né, sempre foi privada, melhorou alguns índices de governança, mas sabe como que é, né? Ainda tem alguns resquícios daquela época. É uma empresa que passou por uma derrocada junto com todo o grupo, o Império X aí do Eike Batista, né? E agora está em novas mãos aí tentando se recuperar. Ela tem tag along de 100%, ou seja, você portador do ENEV3 aí, se resolver vendê-la, quer dizer, se os controladores resolverem vendê-la, você recebe o mesmo que eles, né, 100% do valor. Tem um free float 38%, é um free float bem legal, bem adequado aí, né? 38% das ações ordinárias dela aí, lembrando que ela é do novo mercado, então só tem ações ordinárias, então 38% de suas ações estão em circulação do mercado. Uma empresa muito grande como ela, é um elevado free float, né? Isso é representado pelos 2.600 negócios diários, ou seja, se você é minoritário, você consegue entrar, sair aí, formar a posição bem tranquilamente. Agora falando especificamente sobre os dados do balanço, né, depois do quadro geral, você vê que ela é uma empresa que está se recuperando de 2010 2012, ali, como a maioria das empresas X eram basicamente pré-operacionais, né, daí começou a operacionalizar, é uma empresa boa, Tem vários debates sobre as que se salvavam no Grupo X. Muitas pessoas acreditam que ela é uma das que se salvavam do extinto Grupo X, né? E você vê que aí a receita dela vem crescente desde então, né? Desde que ela entrou de recuperação judicial, né? Se arrumou toda, e a receita dela vem sempre crescente. Você vê aí que no operacional dela, ela estava no negativo até meados de 2014, ali, daí virou a chavinha, né? Aliás, até 2014, 2015 ela vira a chave, começa a ficar positivo e vai crescente também, melhorando o operacional junto com a receita. Resultado financeiro desse tipo de elétrica é o que vale para todas. Em geral, é muito intensivo em capital, então exige, né, um endividamento grande. E por outro lado, ela não tem receitas financeiras, porque o forte dela é a venda do serviço, né, de energia, gás natural, a MPX também. Então ela acaba não tendo muitas receitas financeiras, então é normal que o resultado financeiro seja mais deficitário. Falando do que interessa para ela, o lucro líquido, você vê que demorou ainda mais um pouquinho. Então você vê que as receitas começaram ali em 2012, né? O operacional dela começou a reverter em 2014 e o lucro foi surgir ali em 2015, titubeou em 2016. Também você vê o endividamento financeiro ali causa um peso também, né? 2017 ela voltou a dar lucro, daí conseguiu subir ali de patamar 2018, 2019. Agora, 2019 apresentou uma queda em relação a 2018 e nos últimos 12 meses conseguindo melhorar mesmo com o cenário adverso aí da pandemia, né? Então você vê que vai demorando para a empresa entrar nos trilhos aí, né? Primeiro melhora a receita, depois melhora o EBITDA e por fim vai melhorando o lucro. É o que ela tem apresentado.
não tem tantos dados, não está sólida assim há tanto tempo, né? Você vê que lucro mesmo de forma consistente é 2017, 18, 19 e esse ano. O 17 bem irrisório, 17 e 15 bem pequenininho ali o lucro, 2016 teve prejuízo ainda. Então você vê que ela foi trocando a chavinha na sequência, né? Primeiro receita, depois EBIT, que é o operacional, e por fim lucro líquido. Aí o lucro cotação fica bem prejudicado por causa dessas, do momento dali da derrocada do grupo X, né? Antes tinha uma bolha, você vê, daí é bem distorcido a cotação ali por R$700, deve ter havido desdobramento também, agrupamentos com recuperação judicial, você vê que ela cai, então dá uma prejudicada, mas de 2014 até 2019, você vê que ainda dá uma elevaçãozinha, né? Aí se você vê que o 2015 ali, de 2015, como eu sempre falo, desconsiderando essa grande distorção que é caída pela derrocada ali, né, de 2011 até 2014, o rearranjo, a recuperação judicial, você vê que de 2015 até os últimos 12 meses, como eu sempre falo, abstraindo essa distorção do gráfico, né, você vê que há uma elevação, uma pequena elevação da cotação com uma pequena elevação do lucro. Acho que é bem interessante esse movimento dela. A margem líquida, como eu falei, bem prejudicada até 2014, que a receita começa primeiro, o operacional só dá essa virada de chave em 2015, você vê que as margens são bem comprimidas, fica muito prejudicado pela grandeza aí também, né? A margem. Aí o patrimônio líquido seguindo a mesma tendência, quando troca a chavinha lá do operacional, troca a chavinha da receita, já começa a melhorar o patrimônio líquido, começa a entrar o lucro ali, né? Fortalecer esse patrimônio líquido, daí que ela troca a chave. O ROI, mesmas observações na margem, você vê que 2018, 2019, 2020 já é um ROI considerável ali. Fica prejudicado também pelo elevado prejuízo de 2014, né? Fica bem prejudicado, mas ainda também é uma troca chavinha. Você vê que nos últimos anos, 2018, 2019 e 2020, ela está apresentando um ROI bem consistentezinho aí já, né? Aí o caixa, como a gente sempre fala, empresas que esse ano conseguiram fortalecer o caixa, é um bom indicador, né? Fazer frente à pandemia, ela fez isso, mas vamos comparar com a dívida e colocar em escala, né? Você vê que o endividamento dela mais ou menos controlado, os mesmos níveis ali, 4 bilhões desde 2015 até hoje, um pequeno viés de alta nos últimos 12 meses, mas ela está apresentando melhora nos outros indicadores, né? Melhorou a dívida e esse ano tem que se desconsiderar um pouquinho, né? Porque o cenário é extremamente adverso. Aí, o DBPL dela, você vê que está sendo equalizado, caiu bastante, de 2015 já começa a ficar próximo de 1, ou seja, 1 para 1, né? Ela se financia muito próximo do 1 ali, né? Ou seja, mesmo tanto que use de recursos terceiros, utiliza de recursos próprios, que é um bom indicador, porque como eu falei, esse tipo de empresa é bem intensivo capital e ela consegue se financiar muito com recursos próprios, mostra que está bem saneadinha nessa parte. O DB/EBIT dela também, a mesma observação de outros, desde que retornou em 2015 ainda estava bem descolado, né, o endividamento, agora já está bem mais controlado, você vê que caindo ali para quase 5, 6, 7, se conseguir manter, é que agora fez aquele repique ali, começou a subir de novo, né, mas passando um cenário adverso de pandemia, se ela conseguir controlar de novo os índices de 2018 ali, também fica bem legal. É uma empresa mais rapidinha, como eu falei para vocês, ela tem essa questão, né? Tem muito, assim como ela foi muito valorizada na época do auge ali da fama do Ike, ela acaba sendo mais punida agora por causa disso. É do setor de energia, é um setor perene, é interessante ser investido, né? Eu tenho algumas elétricas, eu não tenho ela. Daí vale você analisar. Ela trocou a chavinha aí de 2014 2015, tem que ver se isso é consistente, né? Aí também é aquela análise que não é tão linear, como eu tenho separado as empresas em 3 categorias. Ela é uma quarta categoria que não tem sido muito recorrente aqui, ela é uma quarta categoria que se apresenta, né? Eu separo em prejuízos crescentes, lucros crescentes e prejuízos consistentes, lucros consistentes, mas não crescentes, e lucros consistentes e crescentes, né? Ela, no caso, aí já mais é uma turnaround, né? Chegou a estar em recuperação judicial, trocou chavinha, e agora tem que ver se esses lucros são consistentes, e sendo consistentes, eles são crescentes, né? No curto prazo, aí, muito curto prazo, como eu falo, 10 anos eu já acho pouco de análise, você imagina 5, ela está com 5 anos de lucro com viés de crescimento aí, então é um bom indicador. É como eu sempre falo, se você quiser abrir posição nela, eu recomendo uma cautela, uma análise a mais do que os dados que eu trouxe aqui, que são dados muito incipientes para esse tipo de análise, né? Ela não é tão redondinha para que você possa basear a sua decisão somente neles.
Ou se você acha que se você quer se basear somente neles, daí você acaba tirando ela, né? Você tem que fazer essa cariação ali, né? Esse bate entre os dados e o seu nível de análise, né? O que você determina como limite ali para investir numa empresa, né? Bom, acho que era o que eu tinha para trazer da Eneva. Se você gostou, né? Chegou até aqui, marque aquele seu amigo familiar que você deseja que se torne investidor. Comenta deixando sua opinião ou dúvida, o que você acha do extinto Grupo X aí, né? Do Império X. O que você achou da Eneva aí? Você acha que ela foi uma das que se salvou da derrocada do Império X aí? Curta e compartilhe, ajude a difundir educação financeira. E como eu sempre estou pedindo, não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, seguir o meu perfil no Instagram.